Olá pessoal, existe divergência na tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová em pontos que parecem irrelevantes. Eles vão se adequando à Bíblia da tradução Novo Mundo em concordância com o que eles acreditam. João 1, capítulo 1, né? Eu vou até fazer assim para ficar mais fácil para você ler. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Certo? Nós notamos que não tem aquela palavra um entre o era Deus, né? A palavra era um Deus. Não tem isso. Então nós podemos ver que a palavra era Deus, embora está aqui com letra minúscula. Vamos ver agora João 1, capítulo 1. Vamos ver se essa tradução atual tem alguma erudição. Vamos ver se tem aqui algum acrescento, alguma coisa assim que diminua a divindade de Cristo. Vamos ver aqui João 1, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Podemos ver que está aqui um acrescento, né? Eu desafio os testemunhos de Jeová a ver este vídeo até o fim, principalmente os anciãos. O mais grave é que eles cometeram um agafe. Eles substituíram testamento por pacto. Hebreus 9,16. No original está assim, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E na tradução Novo Mundo está assim, pois onde há pacto precisa ser provida a morte do pactuante humano. Eles consideram o pacto sinônimo de testamento. Neste texto, a Bíblia está explicando sobre testamento, não está falando de pacto. O erro é grave. É porque eles não sequer consultaram o dicionário. Porque pacto não é o sinônimo de testamento. Pacto é uma coisa, testamento é outra coisa, completamente diferente. Alteraram o sentido original do texto, um erro primário. Eles alteraram a escritura na tradução deles para não contrariar o que eles acreditam, tirando o sentido original da escritura, comprometendo o texto. E está escrito que todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. E fica uma pergunta: o que é um pacto? Qual é a definição de um pacto? Pacto é acordo, tratado, compromisso entre grupos de pessoas, tratado entre países. Exemplo, um casamento. O casamento é um pacto. E o que é um testamento? Testamento, no dicionário, é a manifestação da última vontade do qual um indivíduo dispõe para depois da sua morte, em todo ou em parte de seus bens. Devido ao fato desta livre manifestação, o testamento é considerado como negócio jurídico. Normalmente, os testamentos contêm disposições de ordem patrimonial. O testamento tem um significado peculiar. Testamento não é sinônimo de pacto ou de aliança. Testamento passa a vigorar após a morte do testador. Por quê? Enquanto o testador vive, o testamento pode ser alterado, o testamento pode ser mudado. Enquanto ao pacto, é um compromisso entre pessoas vivas e perde o efeito após a morte. O pacto só vale enquanto o pactuante está vivo. O casamento é um pacto. Após a morte do marido ou da mulher, o viúvo ou a viúva está livre para casar novamente.
O pacto feito entre pessoas será desfeito após a morte de cada uma delas. No testamento, não. Existe uma lei específica que regula o testamento. O testamento não tem valor enquanto o testador vive. Por quê? Enquanto o testador vive, ele pode mudar o testamento. O testamento só vai valer após a morte do testador. E a Bíblia diz isso com clareza. Na Bíblia do mundo todo, todas as Bíblias do mundo, e menos a tradução do Novo Mundo. Porque onde houver um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Hebreus 9,16. E erroneamente, eles alteraram este versículo na Bíblia do Testemunho de Jeová. Na Bíblia deles está assim: pois onde houver um pacto, precisa ser provida a morte do pactuante. Hebreus 9,16. E no 17 diz: porque um pacto é válido baseado em vítimas mortas, visto que nunca está em vigor enquanto o pactuante humano está vivo. Este versículo não está falando de pacto. Este versículo está falando de testamento. Não é pacto, é testamento. Testamento só funciona onde há herança, onde existe bens a ser repartido. Testamento é um documento legal que o testador deixa benefício repartindo bens antes da sua morte, enquanto o testador ainda vive. Por isso, o testamento só entra em vigor após a morte do testador. Não dá para entender esta tradução das Testemunhas de Jeová, porque o pacto é um compromisso que cumprirá enquanto a pessoa está viva. Já o testamento só passa a vigorar após a morte do testador. Fica uma pergunta: por que eles não acreditam no testamento de Jesus? Já deu para entender, não é? É porque a doutrina deles, somente quem acredita que o nome de Deus é Jeová, é que serão salvos. Por isso o testamento selado pelo sangue de Jesus Cristo não tem nenhum valor para a salvação deles. Um ponto importante: a testemunha de Jeová não acredita que Jesus é o Filho legítimo de Deus, porque todos os seres angelicais são criaturas que foram criadas por Deus. E na doutrina dele, Jesus foi a primeira criatura que foi criada por Deus. Sendo assim, Jesus não é Deus, e sim uma criatura. Eles não acreditam que Jesus é suficiente para salvar a humanidade. Por isso eles desprezam a salvação, desprezam a herança dada por Deus através do testamento, para a salvação de todos aqueles que creem. Nós, os cristãos, somos beneficiados pelo testamento de Jesus. Acreditamos que Jesus é Filho legítimo de Deus, que existe em Deus desde a eternidade. O Filho existe desde sempre. Jesus é totalmente Deus e nos deixou a herança da salvação por um testamento, selado pelo seu próprio sangue. Somos salvos pelo testamento, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém.